Meu nome é Antônio Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Toninho da Bahia. 53 anos de idade, 28 deles grudado no volante, cruzando este Brasil de ponta a ponta. O ronco do motor virou minha música preferida. E a cabine do meu Volvo virou minha casa. Não foi sempre assim. Já tive família, casa própria, sonhos de aposentadoria tranquila. Mas a vida tem dessas pegadinhas cruéis que a gente só entende depois que já perdeu tudo. Minha esposa Conceição morreu de câncer há 5 anos. Gastei tudo o que tinha nos tratamentos, vendi a casa, empenhou até a aliança de casamento. No final, não adiantou nada. Ela se foi mesmo assim, me deixando com uma dívida impagável e um buraco no coração que parecia não ter fim. Foi aí que voltei para a estrada. Não por amor à profissão, mas por falta de opção. Aos 48 anos, desempregado, endividado e com o coração partido, pegar a carteira de motorista empoeirada foi minha última carta. Comprei este caminhão usado com o dinheiro que consegui juntando as últimas economias e um empréstimo, que ainda estou pagando. Naquela noite de sexta-feira, eu vinha descendo o sertão da Bahia, com destino a Goiânia. Carga de algodão, prazo apertado, estrada conhecida. A BR-324 estava praticamente vazia, era quase meia-noite, e o frio de junho cortava mesmo com os vidros fechados. O rádio tocava uma música anti-americana que eu não entendia, mas que de alguma forma combinava com a solidão que sentia. Tinha passado por Feira de Santana umas 2 horas antes, parado só para abastecer e tomar um café preto amargo que me mantinha acordado. O frentista, um rapaz novo, comentou que estava tendo movimento estranho na região, carros de luxo circulando pelas cidades pequenas, gente de fora fazendo perguntas. Não dei muita bola na hora. Interior sempre tem essas histórias. O sono começava a apertar quando cheguei perto de Serrinha. Cidade pequena, daquelas que você atravessa em 5 minutos, se não prestar atenção. Algumas casas simples, ruas de terra, um ou outro poste de luz iluminando mal e porcamente. O tipo de lugar onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, onde os segredos são moeda de troca e onde a lei do mais forte ainda vale. Foi quando vi os faróis no retrovisor. Primeiro era só um ponto de luz distante, mas foi se aproximando. Rápido demais. Carro potente, desses que custam mais que minha casa antiga. Passou por mim em alta velocidade, mas o que me chamou a atenção foi que diminuiu logo depois, como se estivesse procurando alguma coisa. Poucos minutos depois, o mesmo carro passou de novo na direção contrária, e depois mais uma vez. Estava fazendo ronda na estrada, isso era claro, procurando alguma coisa, ou alguém. Minha experiência de estrada me ensinou que quando as coisas ficam estranhas assim, é melhor ficar alerta. Diminui a velocidade, prestei mais atenção na pista à frente. O coração começou a bater mais forte, aquela sensação ruim de que algo não estava certo. Foi aí que vi. Era quase 1 da madrugada quando os faróis iluminaram uma figura na estrada. Primeiro pensei que fosse um animal, às vezes aparecem bois soltos nessas rodovias do interior. Mas quando cheguei mais perto, gelei. Era uma pessoa, uma jovem correndo desesperada no acostamento da pista. Ela estava descalça, com um vestido branco que mais parecia uma camisola, todo rasgado e sujo de terra vermelha. Os cabelos longos voavam soltos, grudados no rosto molhado de suor e lágrimas. Corria tropeçando no próprio desespero, olhando para trás como se o diabo estivesse no seu encalço. Quando ela me viu, parou no meio da pista e levantou os braços, implorando para eu parar. Os olhos dela, grandes e escuros, transbordavam um terror que eu nunca tinha visto antes. Um medo animal, primitivo, de quem não tem mais para onde correr. Friei o caminhão tão bruto que os pneus cantaram no asfalto. Meu coração disparou, e por um segundo pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Quando o Volvo parou completamente, ela correu até a cabine e começou a bater no vidro, implorando para eu abrir. Por favor, gritava, a voz rouca de tanto chorar. Por favor, me ajuda. Eles vão me pegar. Desci da cabine com as pernas bambas. A menina não devia ter mais que 17, 18 anos. Magra, pele clara marcada por arranhões de espinhos, os pés descalços sangrando. Mas o que mais me impressionou foi o olhar dela. Era o olhar de quem tinha visto o inferno e estava tentando escapar. Calma, filha, falei, tentando usar o tom mais suave que consegui.
O que aconteceu? Ela olhou para trás, para a estrada escura, como se esperasse ver alguém surgindo das sombras. As mãos tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Eles vão me encontrar, sussurrou, a voz quebrada pelo medo. Não posso voltar. Prefiro morrer a voltar. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Prefiro morrer a voltar. Que tipo de situação leva uma menina tão nova a falar uma coisa dessas? Quem são eles? Perguntei, mas ela só balançou a cabeça, os olhos fixos na estrada atrás de nós. Foi então que vi os faróis se aproximando. O mesmo carro que tinha passado por mim várias vezes. Vinha devagar agora, procurando. A menina viu também e quase desmaiou de medo. São eles, gritou, agarrando meu braço com força. Por favor, não me entrega, por favor. Naquele momento, olhando para aquela criança apavorada, tive que tomar uma decisão. Podia fingir que não tinha visto nada, seguir viagem, não me meter em encrenca. Ou podia fazer o que meu coração estava gritando para fazer. Sobe na cabine, falei, abrindo a porta. Rápido. Ela não precisou ouvir. 2 vezes. Subiu como um gato assustado e se encolheu no banco, tentando se esconder. Fechei a porta, voltei para meu lugar e acelerei o caminhão. Pelo retrovisor, vi o carro diminuir a velocidade quando passou por nós, mas não parou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que eu estava fazendo? Não conhecia aquela menina, não sabia do que ela estava fugindo. Mas uma coisa eu sabia: ninguém corre desesperado no meio da madrugada, machucado e apavorado, a não ser que esteja em perigo real. Rodamos uns 20 quilômetros em silêncio. Ela estava encolhida no canto do banco, abraçando as próprias pernas, tremendo. Não de frio, mas de medo. Eu não sabia o que dizer, como começar. Minha experiência com situações assim era zero. Como é seu nome? Perguntei por fim, tentando quebrar o gelo. Ela me olhou como se estivesse calculando se podia confiar em mim. Demorou um tempo para responder. Mariana, sussurrou. Mariana dos Santos. Eu sou Antônio. Toninho da Bahia. Tentei um sorriso, mas ela não retribuiu. Você está machucada. Precisa de curativo nesses cortes. Ela olhou para os próprios braços, como se só agora notasse os arranhões. Não importa, murmurou. O importante é que consegui fugir. Fugir de quê, filha? Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Levou um tempo para conseguir falar, e quando falou, foi como se cada palavra doesse fisicamente. Meu pai, ele me vendeu. Aquelas 3 palavras me atingiram como um caminhão desgovernado. Ele me vendeu. Que tipo de pai vende a própria filha? Vendeu como? Perguntei, mas já estava começando a entender. Para um fazendeiro, um homem rico que coleciona, que gosta de meninas novas, virgens. A voz dela ficou ainda mais baixa. Meu pai devia dinheiro para ele. Muito dinheiro. Então eles fizeram um acordo. O mundo girou na minha frente. Senti uma raiva tão grande que tive que segurar firme no volante, para não perder o controle. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Onde isso aconteceu? Numa fazenda perto de Serrinha. Casa grande, muitos empregados. Ele tem muito poder na região. Compra quem quer, faz o que quer. Ninguém se mete com ele. Por isso os carros de luxo, as perguntas, o movimento estranho que o frentista tinha comentado. Estavam procurando por ela. E você conseguiu fugir como? Estava trancada num quarto, esperando a hora. Mas a fechadura estava velha. Consegui quebrar e sair pela janela. Corri pelo mato, atravessei a fazenda toda. Quando cheguei na estrada, foi que você apareceu. Ela começou a chorar baixinho, um choro de alívio misturado com medo. Se você tivesse demorado 5 segundos a mais, talvez eles tivessem me pegado. Talvez eu não estivesse viva agora. Essas palavras ecoaram na minha mente como um eco doloroso. 5 segundos. A diferença entre a liberdade e o inferno para aquela menina. A diferença entre eu continuar minha vida vazia e encontrar um propósito novamente. Naquele momento, olhando para Mariana encolhida no banco do meu caminhão, entendi que nossa história estava apenas começando. E que, pela primeira vez em 5 anos, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. O amanhecer começava a pintar o céu de rosa quando saímos da Bahia rumo a Goiás. 2 fugitivos numa estrada sem fim, unidos por um encontro que mudaria nossas vidas para sempre. As
vezes o destino coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa. E às vezes, para salvar alguém, a gente acaba se salvando também. O sol já estava alto quando paramos num posto de gasolina na entrada de Vitória da Conquista. Mariana tinha adormecido encostada na janela, mas era um sono inquieto, cheio de sobressaltos. A cada barulho mais forte ela acordava assustada, olhando ao redor como se esperasse ver os capangas do fazendeiro surgindo das sombras. Eu precisava abastecer e ela precisava se limpar, comer alguma coisa, cuidar dos machucados. Mas principalmente, precisávamos conversar. Não dava para continuar fugindo sem saber direito de quem estávamos fugindo. Mariana, chamei baixinho, tocando de leve o ombro dela. Chegamos num posto. Vamos parar um pouco. Ela acordou num pulo, os olhos arregalados de medo. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, para reconhecer meu rosto. Calma, filha. Está tudo bem. Vamos só abastecer, e você pode se arrumar um pouco. Ela olhou ao redor do posto com desconfiança. Eram daqueles lugares simples do interior. 2 bombas de combustível, uma lojinha que vendia de tudo um pouco, alguns caminhoneiros descansando nas mesas de plástico do lado de fora. Movimento normal, nada suspeito. Eles podem estar em qualquer lugar, murmurou, a voz ainda rouca de sono e medo. Podem, mas não podemos viver correndo para sempre sem parar nem para respirar. Vamos fazer assim, você vai no banheiro se limpar, enquanto eu abasteço. Depois conversamos. Direito sobre o que fazer. Ela hesitou, mas concordou. Desceu da cabine envolvida numa camiseta minha que era quase um vestido nela, tão pequena que era. Os outros caminhoneiros olharam de relance, mas não com malícia, com pena. Era óbvio que ela tinha passado por algo terrível. Enquanto o frentista enchia o tanque, comprei algumas coisas na lojinha. Água, biscoitos, um kit de primeiros socorros, uma camiseta e uma bermuda simples que pudessem servir nela. O dono do posto, um senhor de uns 60 anos com cara de quem já tinha visto de tudo na vida, me olhou com curiosidade. A menina está bem? Perguntou, discreto. Está agora, respondi. Passou por uns problemas, mas está segura. Ele assentiu e não perguntou mais nada. Gente da estrada entende certas coisas sem precisar de explicação. Mariana voltou do banheiro com o rosto lavado, os cabelos presos num rabo de cavalo. Os machucados ficaram mais visíveis, assim arranhões nos braços e pernas, um corte pequeno. Na testa, hematomas que começavam a aparecer. Mas os olhos estavam menos assombrados, como se água fria no rosto tivesse ajudado a acordar da realidade. Sentamos numa mesa afastada dos outros, com vista para a estrada. Ela comeu devagar, como quem não comia há muito tempo. Eu a observava, tentando entender que tipo de vida tinha levado para chegar naquele ponto. Mariana, comecei quando ela terminou de comer. Preciso entender melhor a situação. Esse fazendeiro, ele tem muito poder mesmo? Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Coronel Machado, todo mundo na região conhece. Tem terras enormes, centenas de funcionários, politicians na folha de pagamento. Quando ele quer alguma coisa, consegue. Não importa como. E seu pai? Como chegaram nesse acordo? A pergunta doeu nela, vi pela expressão. Ela fechou os olhos. Respirou fundo antes de responder. Meu pai sempre foi um homem difícil. Bebe muito, perdeu vários empregos, vivia arrumando confusão. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, câncer, igual a sua esposa. Depois disso ele piorou muito. Meu peito apertou quando ela mencionou que sabia sobre Conceição. Devia ter falado durante a viagem sem perceber. Começou a se meter com jogo, apostas, empréstimo com agiota. A dívida só crescia. Um dia apareceu em casa dizendo que tinha conseguido um emprego na fazenda do Coronel Machado. Trabalho bem pago, casa para morar, futuro garantido. Você acreditou? No começo sim. A casa era boa mesmo, comida na mesa. Ele parou de beber tanto. Pensei que as coisas iam melhorar. Mas aí comecei a notar que ele me olhava de um jeito estranho. E que o coronel às vezes passava perto de casa e ficava me observando. Ela parou para beber água, as mãos tremendo levemente. Um dia escutei uma conversa entre eles. Meu pai devia muito dinheiro mesmo, mais de 100 mil reais. E o coronel fez uma proposta, cancelaria toda a dívida em troca de mim, como pagamento.
A raiva que senti foi tão intensa que precisei segurar firme na mesa, para não quebrar alguma coisa. Que tipo de animal faz um negócio desses? E seu pai aceitou. Na mesma hora, nem hesitou. Disse que eu ia ter uma vida boa, que o coronel era homem de posses, que era melhor para mim do que ficar numa vida de miséria. A voz dela ficou amarga, como se fosse um favor que estava fazendo. Você tentou fugir antes, algumas vezes. Mas para onde? Não tenho família, não tenho dinheiro, não conheço ninguém fora da região. E o coronel tem olhos em todo lugar. Sempre me achavam e me traziam de volta. Da última vez ele disse que se eu tentasse de novo, não seria só comigo que ele se veria. Tinha outras meninas na fazenda que poderiam pagar pelo meu erro. Isso explicava o desespero dela, o medo de voltar. Não estava fugindo só para salvar a si mesma. Que outras meninas? Filhas de funcionários, algumas órfãs que ele adotou, todas muito novas. Ele coleciona meninas como outros homens colecionam carros, e todas vivem com medo de contrariar ele. O estômago embrulhou. Não era só um caso isolado, era um esquema, um sistema. Um homem usando poder e dinheiro para destruir vidas. Por que você resolveu fugir justamente ontem? O rosto dela ficou pálido, as mãos apertaram a garrafa de água. Porque ontem ele disse que não ia mais esperar. Que tinha esperado eu completar 18 anos para não ter problemas legais, mas que a paciência dele tinha acabado. Que hoje de manhã seria o dia. Senti um frio na espinha. Se ela não tivesse fugido na hora certa, se eu não tivesse passado naquela estrada exatamente naquele momento. Você fez certo, filha. Fez a única coisa que podia fazer. Mas e agora? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele não vai desistir. Vai mandar gente atrás de mim. Vai revirar o país inteiro se preciso. E quando me encontrar? Não. Terminou a frase, mas não precisava. Sabíamos os dois o que aconteceria. Então temos que chegar antes dele, falei, surpreendendo a mim mesmo com a determinação na voz. Temos que te levar para um lugar onde ele não consiga te alcançar. Que lugar é esse? Ele tem contatos em todo lugar, dinheiro para comprar quem quiser. Tenho alguns amigos espalhados pelo Brasil. Gente boa, de confiança. Motoristas antigos. Pessoas que não se vendem. Podemos te arrumar uma identidade nova, um lugar seguro para recomeçar. Era a primeira vez que via um brilho de esperança nos olhos dela. Você faria isso por mim? Mas por quê? Mal me conhece. A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo eu estava fazendo aquilo? Porque estava arriscando minha vida, minha liberdade, por uma menina que tinha conhecido há poucas horas? Olhei para ela, tão jovem, tão quebrada, mas com uma força nos olhos que me lembrava da Conceição quando era nova. A mesma determinação, a mesma coragem de enfrentar o mundo quando tudo parecia perdido. Porque todo mundo merece uma chance de ser livre, respondi. E porque às vezes a gente encontra uma razão para lutar quando menos espera. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso pequeno, ainda triste, mas real. Obrigada, sussurrou, por me dar essa chance. Terminamos de comer em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu planejando a rota mais segura, os contatos que poderia acionar. Ela provavelmente imaginando como seria ter uma vida normal, sem medo, sem olhar para trás. Quando voltamos para o caminhão, o sol já estava começando a esquentar. Teríamos que rodar durante o dia, o que aumentava o risco de sermos vistos. Mas também aumentava nossas chances de nos misturar no movimento normal das estradas. Para onde vamos? Perguntou ela, acomodando-se no banco com a roupa nova. Primeiro Brasília. Tenho um amigo lá que pode nos hospedar por alguns dias. Depois, decidimos o próximo passo. E se eles nos encontrarem no caminho? Olhei para ela, tentando transmitir mais confiança do que realmente sentia. Não vão encontrar. Conheço estradas que nem aparecem no mapa. E mesmo que encontrem, toquei no martelo que sempre carregava na cabine. Não vão levar você. Sem luta. Ela assentiu, mas vi que ainda estava com medo. Medo que provavelmente não ia passar tão cedo, talvez nunca passasse completamente. Algumas cicatrizes são invisíveis, mas doem para sempre. Voltamos para a estrada sob o sol forte da manhã. No retrovisor, vi o posto diminuir até desaparecer. Mais um lugar que deixávamos para trás na nossa fuga.
mas pela primeira vez desde que Conceição morreu, eu sentia que estava indo para algum lugar, não apenas fugindo de outro. A estrada se esticava à nossa frente, longa e incerta, mas não estava mais sozinho nela. E Mariana também não estava mais sozinha no mundo. Às vezes é preciso encontrar alguém que precisa ser salvo para descobrir que a gente também precisava ser salvo. E às vezes o destino usa os momentos mais escuros para acender uma luz nova. Nossa história estava apenas começando, mas eu já sabia que não seria mais o mesmo depois daquele encontro. Nenhum de nós dois seria. A estrada para Brasília nunca tinha parecido tão longa. Deixamos Vitória da Conquista pelo meio do dia, com um soapino queimando o asfalto e criando ondas de calor que distorciam a paisagem à frente. Mariana tinha adormecido novamente, mas desta vez parecia mais tranquila, como se ter contado sua história tivesse aliviado parte do peso que carregava. Eu mantinha os olhos grudados no retrovisor, verificando cada carro que se aproximava. Minha experiência de estrada me ensinou a identificar veículos suspeitos, carros muito limpos para a região, vidros escuros, placas de fora. Até agora, só movimento normal, outros caminhões, carros de família, algumas motos. Mas a sensação de estar sendo caçado não me abandonava. Quando passamos por Brumado, vi um carro preto parado no acostamento, blindado, vidros fumê, 2 antenas no teto. Meu sangue gelou. Diminui a velocidade imperceptivelmente, tentando não chamar atenção, mas observando cada detalhe. 3 homens dentro do carro. O motorista falava no rádio. Os outros 2 olhavam cada veículo que passava com atenção de predador. Quando me viram, um deles apontou na minha direção e disse alguma coisa. Acelerei gradualmente, tentando parecer natural. Pelo retrovisor, vi o carro sair do acostamento e começar a nos seguir. Mantinha distância, mas estava lá, como um tubarão seguindo o cheiro de sangue na água. Mariana, chamei baixinho, tocando de leve o braço dela. Acorda, filha, temos companhia. Ela abriu os olhos imediatamente, já alerta. O medo tinha virado um instinto nela. Eles nos encontraram? Perguntou, se endireitando no banco para olhar pelo retrovisor. Não sei, mas tem um carro nos seguindo desde Brumado. Pode ser coincidência, mas não é coincidência, cortou ela, a voz tensa. O coronel tem gente em várias cidades. Deve ter mandado a descrição do seu caminhão para todos os contatos dele. Maldição, não tinha pensado nisso. O Volvo azul com adesivos da Bahia era fácil de identificar. Tínhamos que sair da rodovia principal, pegar estradas secundárias. Conhece alguma estrada alternativa para Brasília? Perguntei. Não muito bem. Sempre vivi na região de Serrinha, mas sei que tem uma estrada de terra que passa por Paramirim. Meu pai já comentou. Paramirim. Conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha passado por lá. Cidade pequena no meio do nada, estrada ruim, mas que podia nos tirar da rota óbvia. O carro preto continuava nos seguindo, mantendo sempre a mesma distância. Professional. Sabia o que estava fazendo. Chegando em Livramento de Nossa Senhora, vi a placa indicando a saída para Paramirim. Estrada estadual, asfalto velho, pouco movimento. Exatamente o que precisávamos. Fiz a curva sem sinalizar, na última hora. Pelo retrovisor, vi o carro preto passar direto, mas um dos ocupantes estava falando urgentemente no rádio. Tinham percebido nossa manobra. Conseguimos despistar eles? Perguntou Mariana, com um fio de esperança na voz. Por enquanto, mas vão avisar os outros. Temos que sair logo desta região. A estrada para Paramirim era uma tortura. Buracos, lombadas, trechos de terra batida que faziam o caminhão balançar como um navio em tempestade. Mas estava praticamente vazia, só nós e o cerrado seco de cada lado. Mariana segurava firme na porta, tentando não ser jogada de um lado para outro. Mesmo assim, começou a falar de sua vida antes de tudo isso começar, como se precisasse dividir as memórias boas, antes que o medo tomasse conta novamente. Quando era pequena, antes da minha mãe morrer, a gente tinha uma casinha simples mas feliz, contou, olhando pela janela. Ela plantava flores no quintal, fazia bolo nos domingos. Meu pai era diferente naquela época, brincava comigo, me chamava de princesinha. A voz dela ficou melancólica, carregada de saudade. O que mudou? A morte dela. Foi muito lenta, muito dolorosa. Ele não conseguia lidar com isso.
Começou a beber para esquecer, mas quanto mais bebia, mais raiva sentia. Raiva do mundo, de Deus, de mim também. De você? Por quê? Porque eu lembrava ela. Tenho os olhos dela, o jeito dela de falar. Achou que olhar para mim doía nele. Então, começou a me tratar como um peso, como algo que só atrapalhava a vida dele. Entendi perfeitamente. Quando Conceição morreu, tive a mesma sensação com alguns objetos da casa, algumas fotos. A dor era tanta que às vezes era mais fácil jogar fora do que lembrar. Mas você não teve culpa da morte dela. Eu sei. Mas na cabeça dele, se eu não tivesse nascido, ele não teria se apegado tanto. Não teria sofrido tanto. Era mais fácil me culpar do que aceitar que a vida às vezes é cruel sem razão. Rodamos mais 1 hora por aquela estrada castigada. O calor estava insuportável, mesmo com os vidros abertos. O cheiro de poeira e mato seco entrava pela cabine, misturado com o diesel quente do motor. Foi quando chegamos em Paramirim que o problema real começou. A cidade era ainda menor do que imaginei. Uma rua principal, algumas casas espalhadas, um posto de gasolina que parecia ter sido construído nos anos 80. Mas o que me chamou a atenção foi o movimento incomum para uma cidade daquele tamanho. Carros estranhos estacionados em pontos estratégicos. Homens vestidos de forma diferente dos locais, falando em rádios. E todos olhando para qualquer veículo que passasse. Eles chegaram antes de nós, murmurei, sentindo o estômago afundar. Mariana ficou pálida quando viu a situação. Como? Conseguiram? Dinheiro compra informação rápida. Devem ter ligado para todos os contatos da região, oferecido recompensa por informações. Gente pobre não resiste a uma boa quantia. Tentei manter a calma, dirigir normalmente. Mas um dos homens nos viu e imediatamente levou o rádio à boca. Em segundos, outros carros começaram a se movimentar. O que fazemos? Perguntou Mariana, a voz tremula. Não podemos voltar pela mesma estrada. Vamos ter que seguir em frente, tentar chegar à BR-242. Mas quando chegamos na saída da cidade, havia um carro bloqueando parcialmente a estrada. 2 homens grandes, de óculos escuros, faziam sinal para eu parar. Meu coração disparou. Se parasse, estava tudo acabado. Se não parasse, viraria uma perseguição. Segura firme, avisei Mariana. Acelerei o caminhão direto para cima do bloqueio. Os homens pularam para o lado no último segundo, gritando. O Volvo passou raspando no carro deles, arrancando um dos retrovisores. Pelo retrovisor, vi a confusão que se formou. Vários carros saindo em nossa perseguição. Homens gritando no rádio, movimento frenético. Eles vão nos alcançar, gritou Mariana, vendo os carros se aproximando rapidamente. Caminhão carregado não compete com carro vazio em velocidade. Logo eles estariam colados na nossa traseira. Precisava fazer alguma coisa, e rápido. Foi quando lembrei de uma técnica que um velho caminhoneiro me ensinou anos atrás. Perigosa, mas eficaz. Esperei eles se aproximarem mais, depois friei bruscamente, e acelerei de novo, fazendo o caminhão balançar violentamente. A carga de algodão se deslocou na carroceria, fazendo o veículo ficar instável. Mas funcionou. O primeiro carro, que vinha muito próximo, não conseguiu frear a tempo. Bateu na traseira do caminhão numa pancada seca que ecoou pela estrada. Os outros carros tiveram que desviar do acidente, perdendo velocidade. Ganhamos alguns minutos preciosos. Funcionou, gritou Mariana, mas a alegria durou pouco. Na frente, surgiu outro bloqueio, desta vez mais elaborado, 2 carros atravessados. Na pista, homens armados. Não tinha como passar. Parei o caminhão a uns 100 metros do bloqueio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Pela primeira vez, senti que talvez não conseguíssemos sair daquela. O que fazemos? Agora? Perguntou Mariana, a voz quase um sussurro. Antes que eu pudesse responder, um dos homens do bloqueio começou a caminhar na nossa direção. Grande, de óculos escuros, camisa social e colete à prova de balas. Professional. Seu Antônio gritou, ainda à distância. Só queremos conversar. Ninguém precisa se machucar. Como sabia meu nome? A situação estava muito pior do que imaginei. Não responde, sussurrei para Mariana. Deixa comigo. O homem se aproximou mais, as mãos visíveis mas próximas à cintura, onde provavelmente carregava uma arma. O coronel Machado só quer recuperar o que é dele, continuou, agora mais próximo.
A menina volta com a gente, você pega uma compensação pela inconveniência e todo mundo fica feliz. Compensação, como se Mariana fosse um objeto perdido que eu tivesse achado. Ela não é propriedade de ninguém. Gritei pela janela. Legalmente, ela é menor de idade que fugiu da casa do tutor legal. O coronel tem todos os papéis em ordem. A voz dele era calma, professional. Não complique as coisas, seu Antônio. Tem família? Filhos? Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa de uma menina que o senhor nem conhece. Ameaça direta. O sangue ferveu nas minhas veias, mas sabia que estava em desvantagem. Eles eram melhor armados, tinham a vantagem. Mariana estava tremendo ao meu lado, os olhos cheios de lágrimas. Não deixa eles me levarem, sussurrou. Prefiro morrer aqui. Olhei para ela, tão jovem, tão assustada, mas com uma coragem que me impressionava. Depois olhei para o homem que se aproximava, representando tudo o que havia de podre no mundo. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei o caminhão, engrenei a primeira marcha e acelerei direto para cima do bloqueio. Se segurem! Gritei. O Volvo ganhou velocidade rapidamente. Os homens do bloqueio correram para os lados, gritando. Mirando direto no espaço entre os dois carros, torci para conseguir passar. O barulho foi ensurdecedor. Metou contra metou, vidros estilhaçando. Gritos, tiros. O caminhão passou raspando, perdendo a lataria lateral, mas passou. Quando olhei pelo retrovisor, vi o caos que deixamos para trás. Carros amassados, homens correndo, alguém falando urgentemente no rádio. Mas estávamos livres. Por enquanto. Conseguimos! Gritou Mariana, mas sua voz estava misturada com choro e riso nervoso. Por pouco murmurei, verificando os danos no painel. Mas isso não acabou. Eles vão avisar todos os contatos. A partir de agora, vai ser guerra. Mariana segurou minha mão livre, apertando forte. Obrigada, disse, olhando diretamente nos meus olhos. Por não me entregar. Por lutar por mim. Naquele momento, percebi que não estava mais lutando só. Por ela. Estava lutando contra tudo o que me fazia sentir impotente desde que Conceição morreu. Contra a injustiça, contra a sensação de que nada que eu fizesse importava. Pela primeira vez em anos, sentia que estava do lado certo de uma luta que valia a pena. A estrada se esticava à nossa frente, incerta e perigosa, mas não estávamos mais correndo só por nossa liberdade. Estávamos correndo para provar que algumas coisas na vida ainda valiam a pena defender. E que às vezes, para salvar alguém, a gente precisa estar disposto a arriscar tudo. Rodamos durante 3 horas. Por estradas de terra que nem aparecem no GPS, tentando nos distanciar o máximo possível de Paramirim. O caminhão estava maltratado, a lataria amassada, o para-brisa trincado, o motor fazendo um barulho estranho. Mas continuava rodando, como um cavalo ferido que se recusa a parar. Mariana estava quieta desde a fuga, olhando pela janela com uma expressão que misturava alívio e tristeza profunda. Às vezes ela suspirava, como se estivesse processando tudo o que tinha acontecido. Outras vezes limpava uma lágrima que teimava em escorrer. Você está bem? Perguntei quando paramos para verificar a temperatura do motor. Ela demorou para responder, como se estivesse organizando os pensamentos. Estou pensando nas outras meninas, disse por fim. A voz baixa. As que ficaram na fazenda. O que será que está acontecendo com elas agora? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Na correria da fuga, tinha me esquecido completamente das outras vítimas do coronel. Conte-me sobre elas. Mariana se encostou na árvore onde tínhamos parado, fechou os olhos e começou a falar. Era como se cada palavra doesse fisicamente. Tem a Jéssica, 15 anos, filha de um vaqueiro que morreu num acidente. O coronel se ofereceu para cuidar dela, dar educação, futuro. Na verdade, só estava esperando ela ficar mais velha. Meu estômago se revirou. Tem a Sandra, 17. Os pais dela deviam dinheiro de adubo, semente, essas coisas. Quando não conseguiram pagar, o coronel sugeriu que a filha trabalhasse na casa grande para quitar a dívida. Ela nem sabe o que realmente a espera. E você nunca conseguiu avisar elas? Como? Vivíamos separadas, cada uma num quarto diferente. Quando nos encontrávamos, sempre tinha alguém por perto vigiando. E mesmo que conseguisse falar, o que ia dizer? Que fugissem. Para onde? Elas não têm para onde ir, assim como eu não.
Tinha. Entendi o desespero dela. Não era só sua liberdade em jogo, mas o futuro de outras meninas inocentes. Tem mais, algumas que já passaram pelo que eu estava prestes a passar, mas essas não conseguem mais sair. Ele faz elas ficarem viciadas em remédio, dependentes. Diz que é para os nervos, mas eu sei que é para elas não pensarem em fugir. A raiva que senti foi tão intensa que precisei socar o tronco da árvore para extravasar. Meus punhos ficaram vermelhos, mas a dor física era nada comparada à revolta que sentia. Maldito seja esse desgraçado, rosnei entre dentes. Por isso eu não podia desistir de fugir, continuou Mariana, as lágrimas agora correndo livremente. Não era só por mim, era para mostrar que é possível escapar, para dar esperança para as outras. Naquele momento entendi que nossa fuga não era apenas sobre salvar Mariana, era sobre quebrar um sistema, sobre mostrar que homens como Coronel Machado não eram invencíveis. Voltamos para o caminhão com um peso ainda maior no coração. Agora sabíamos que cada quilômetro que rodávamos carregava a esperança de outras meninas que continuavam presas. O sol começava a se pôr quando chegamos a uma cidadezinha chamada Ibotirama, às margens do Rio São Francisco, lugar pequeno, esquecido pelo mundo, onde talvez pudéssemos passar despercebidos por algumas horas. Encontramos uma pousada simples na beira do rio. A dona, uma senhora de uns 60 anos com cara de quem já tinha visto muito sofrimento na vida, nos recebeu, sem fazer perguntas. Talvez nossa aparência cansada e machucada falasse por si só. Vocês estão fugindo de alguma coisa? Perguntou diretamente, enquanto nos levava para o quarto. Estamos, respondi, sem tentar mentir. Coisa ruim, muito ruim. Ela assentiu, como se isso explicasse tudo. Meu nome é Dona Conceição, igual ao da sua esposa, disse, me surpreendendo. A menina me contou enquanto você registrava no livro. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar. O quarto era simples mas limpo. 2 camas, um banheiro pequeno, uma janela com vista para o rio. Mariana se jogou numa das camas como se não tivesse dormido em anos. Eu me sentei na outra, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Toninho chamou ela, virando de lado para me olhar. Posso te perguntar uma coisa? Claro, como era sua vida antes? Antes de eu aparecer? A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar o vazio que era minha existência? Os dias iguais, a solidão constante, a sensação de que nada do que eu fizesse importava? Vazia, respondi com sinceridade. Depois que perdi a Conceição, perdi também a vontade de viver direito. Só trabalhava, rodava, dormia, acordava e repetia tudo de novo, como um robô. E agora? Pensei antes de responder. Como estava me sentindo agora? Agora sinto que tenho um propósito novamente, algo pelo que vale a pena lutar. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Sabe o que mais me dói nessa história toda? O quê? Meu pai. Não consigo odiar ele completamente, mesmo depois de tudo, porque sei que antes da minha mãe morrer, ele era um homem bom. A dor mudou ele, transformou ele num monstro, mas ainda tem uma parte de mim que lembra do pai que ele era antes. Entendi perfeitamente. Às vezes as pessoas que amamos se transformam em algo irreconhecível, mas o amor que sentíamos pela versão antiga delas não desaparece da noite para o dia. Você já pensou em perdoar ele? Todos os dias. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa aceitar o que ele fez. Significa só deixar a raiva ir embora para ela não me destruir também. A sabedoria daquela menina de 18 anos me impressionava. Ela tinha passado por coisas que pessoas de 50 anos não passaram, mas mantinha uma clareza mental que eu admirava. E você? Perguntou ela. Já conseguiu perdoar a vida por ter levado sua esposa? A pergunta doeu. Era algo que eu evitava pensar há anos. Ainda não. Ainda fico com raiva de Deus, do destino, da injustiça de pessoas boas morrerem cedo, enquanto gente ruim como o coronel vive como rei. Mas ajudar outras pessoas está te ajudando a curar essa raiva? Pensei. Na resposta. Era verdade. Nas últimas horas, focado em proteger Mariana, a dor constante que carregava no peito tinha diminuído. Não tinha desaparecido, mas estava mais suportável. Acho que sim. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo diferença na vida de alguém. Conversamos até tarde da noite,
dividindo histórias, medos, esperanças. Era como se precisássemos nos conhecer completamente antes de enfrentar o que viria pela frente. Mariana me contou sobre os sonhos que tinha antes de tudo virar pesadelo. Queria estudar, talvez virar professora, ter uma família normal. Sonhos simples que pareciam impossíveis na situação em que estava. Eu contei sobre os planos que tinha com Conceição, a casa na praia que queríamos comprar quando eu me aposentasse, as viagens que planejávamos fazer, os netos que esperávamos ter. Ainda é tempo de realizar alguns desses sonhos, disse ela. Conceição gostaria que você fosse feliz de novo. Como você pode ter tanta certeza? Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer a felicidade dessa pessoa mesmo. Depois de não estar mais aqui. Amor verdadeiro não é possessivo. De novo, a sabedoria dela me surpreendeu. Era quase meia-noite quando ouvimos barulho de carros chegando na pousada. Muitos carros. Mariana se levantou num pulo, os olhos arregalados de medo. São eles? Fui até a janela e espiei por uma fresta na cortina. 4 carros pretos, vidros escuros, homens descendo e se posicionando ao redor da pousada. Meu sangue gelou. Como conseguiram nos encontrar tão rápido? Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta do quarto ao lado. Batidas fortes, autoritárias. Abra a porta. Polícia, polícia? Ou homens do coronel fingindo ser polícia? Mariana estava pálida, tremendo. Eu tentava pensar numa saída, mas estávamos no 2º andar, sem janela de escape. As batidas na nossa porta começaram. Sabemos que vocês estão aí. Abram a porta. Foi quando ouvimos a voz de Dona Conceição, firme e destemida. Não, tem ninguém aqui que vocês estão procurando. Saiam da minha propriedade. Senhora, não queremos problemas com a senhora. Só queremos os fugitivos. Fugitivos? Os únicos fugitivos que vejo aqui são vocês, fugindo da decência humana. Dona Conceição estava cobrindo nossa fuga, arriscando a própria segurança para nos proteger. Ouvi passos pesados subindo a escada. Não tínhamos mais tempo. Mariana, vista a roupa. Vamos ter que sair pela janela. É muito alto. É nossa única chance. Enquanto ela se arrumava rapidamente, amarrei os lençóis da cama para fazer uma corda improvisada. Não era ideal, mas era o que tínhamos. As batidas na nossa porta ficaram mais violentas. Última chance. Abram ou vamos derrubar. Ajudei Mariana a descer primeiro. Ela estava apavorada, mas desceu com cuidado. Quando foi minha vez, ouvi a porta do quarto sendo arrombada. Estão fugindo pela janela. Cerquem a parte de trás. Pulei os últimos metros, caindo pesado no chão. Dor no joelho, mas nada quebrado. Mariana me ajudou a levantar e corremos para o rio. O caminhão. Comecei. Esqueça o caminhão. Cortou ela. Eles já devem ter bloqueado. Tinha razão. Ouvia gritos, correria, latidos de cães. Estavam organizando um cerco completo. Chegamos à margem do São Francisco. A água estava escura, a correnteza forte. Mas era nossa única opção. Você sabe nadar? Perguntei. Mais ou menos. Vai ter que ser suficiente. Entramos na água gelada, lutando contra a correnteza. Atrás de nós, lanternas varriam a margem, vozes gritavam ordens. A água estava mais funda do que esperava. Mariana lutava para se manter à tona, engolindo água, tossindo. Segurei ela pela cintura, nadando pelos dois. Não desiste, gritei, por cima do barulho da correnteza. Estamos quase do outro lado, mas na verdade, não sabia se íamos conseguir. A correnteza era forte, meus músculos doíam, e Mariana estava cada vez mais pesada nos meus braços. Foi quando senti algo sólido embaixo dos pés. Um banco de areia no meio do rio. Conseguimos apoio suficiente para respirar e reorganizar as forças. Conseguimos, sussurrou Mariana, tossindo água. Mas quando olhei para a margem de onde tínhamos vindo, vi as lanternas se movendo. Estavam seguindo nossa rota. Ainda não, murmurei. Eles não vão desistir fácil assim. Tinha razão. A perseguição estava apenas começando. Mas naquela noite, na água fria do São Francisco, com Mariana tremendo nos meus braços, entendi que havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Havia encontrado uma família novamente. E por essa família, eu seria capaz de enfrentar o inferno. A correnteza nos levou rio abaixo, para longe das lanternas e dos gritos. Para longe do passado que nos perseguia.
em direção a um futuro incerto, mas que enfrentaríamos juntos. Às vezes a salvação vem de onde a gente menos espera, e às vezes, para encontrar uma nova família, a gente precisa estar disposto a perder tudo o que tinha antes. A correnteza do São Francisco nos carregou por quase 2 quilômetros rio abaixo antes que conseguíssemos chegar à margem oposta. Saímos da água encharcados, exaustos, tremendo de frio e de medo. Mariana mal conseguia ficar em pé, a água gelada e o esforço da travessia tinham esgotado suas últimas forças. Precisa respirar, disse ela, se apoiando em mim com as pernas bambas. Estava amanhecendo quando encontramos abrigo numa pequena cabana de pescador abandonada. Paredes de madeira velha, teto de palha furado em alguns lugares, mas estava seca e nos esconderia do sol que logo estaria forte. Mariana se enrolou numa lona que encontramos num canto, ainda tremendo. Seus lábios estavam roxos de frio, e toda vez que fechava os olhos, se sobressaltava como se visse os perseguidores chegando. Eles não vão nos encontrar aqui, disse, tentando tranquilizá-la. Pelo menos não hoje. Como pode ter tanta certeza? Porque conheço gente como o coronel. Eles têm dinheiro e poder, mas não conhecem o Brasil real. Não sabem como é viver na margem, se esconder nos lugares que os ricos nem sabem que existem. Ela assentiu, mas ainda parecia assombrada. Toninho, você acha que a dona Conceição ficou bem? Ela arriscou tanto para nos ajudar. A pergunta me apertou o coração. Não tinha como saber o que tinha acontecido com a senhora corajosa que nos ajudara. Só podia torcer para que os homens do coronel não tivessem descontado nela a raiva por nossa fuga. Dona Conceição é uma mulher forte. Deve ter se safado melhor que nós. Mentira reconfortante. Os dois sabíamos que havia risco real de ela ter pagado caro por nos ajudar. O dia passou devagar. Não tínhamos comida, pouca água, e precisávamos ficar escondidos. Mariana dormiu algumas horas, um sono agitado cheio de pesadelos. Eu fiquei vigiando, observando o rio através de uma fresta na parede. Foi durante essas horas de vigília que tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podíamos mais apenas fugir. Enquanto ficássemos correndo, o coronel teria sempre a vantagem. Ele tinha recursos, contatos, poder. Nós tínhamos apenas determinação e conhecimento das estradas. Não era suficiente. Precisávamos mudar o jogo. Mariana chamei quando ela acordou no final da tarde. Preciso te contar uma coisa. Ela se sentou, ainda sonolenta, mas já alerta para qualquer perigo. Não podemos mais só fugir. Ele sempre vai estar um passo à frente, sempre vai ter mais gente procurando por nós. Mais cedo ou mais tarde, vão nos encontrar. O que está querendo dizer? Que precisamos fazer ele parar de nos procurar. Definitivamente. O medo voltou aos olhos dela. Como? Respirei fundo antes de continuar. O que ia falar era perigoso, talvez impossível, mas era nossa única chance real. Denunciando ele, expondo todo o esquema, fazendo tanto barulho que ele não tenha mais como esconder o que faz. Já tentaram isso antes, Toninho. Ele tem contatos na polícia, na justiça, na imprensa. Compra quem precisa ser comprado, ameaça quem não se vende. Mas agora tem você, uma testemunha que fugiu, que pode contar tudo. E mais importante, uma testemunha que está viva e longe do alcance dele. Ela ficou quieta por um longo tempo, processando, mesmo que conseguíssemos denunciar. E as outras meninas, enquanto ele estiver solto, vai fazer elas pagarem pela nossa traição. Tinha pensado nisso também. Era o ponto mais difícil do plano. Por isso precisamos de uma operação completa. Não pode ser só uma denúncia isolada. Tem que ser algo que derrube ele de uma vez, que tire todas as meninas de lá ao mesmo tempo. Como vamos conseguir isso? Somos só dois fugitivos sem dinheiro, sem contatos, sem poder. Tenho um amigo em Brasília, Gilberto, caminhoneiro aposentado que virou jornalista investigativo. Ele se especializou em expor corrupção no interior. Gente poderosa que acha que pode fazer qualquer coisa. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Mariana refletiu por alguns minutos, o rosto tenso de concentração. Seria muito perigoso. Mais perigoso que ficar correndo o resto da vida? E se não der certo? Se ele descobrir antes de conseguirmos expor tudo? Aí pelo menos tentamos. Pelo menos lutamos de volta ao invés de só fugir. Ela se levantou e foi até a janela, olhando o rio que nos trouxera até ali.
Sabe o que mais me assombra nessa história toda? Disse por fim. O quê? Pensar que se eu não tivesse tido coragem de fugir, se você não tivesse parado para me ajudar, essa situação continuaria para sempre. Outras meninas passariam pelo que quase passei, e ninguém faria nada para impedir. É por isso que precisamos tentar. Ela se virou para me olhar, e vi uma determinação nova em seus olhos. A menina assustada que encontrei na estrada estava se transformando numa mulher corajosa, disposta a lutar. Está bem, vamos fazer isso, mas preciso que me prometa uma coisa. Qual? Se der errado, se formos pegos, você não se culpe. Você já fez mais por mim do que qualquer pessoa fez na minha vida inteira. Se acabar mal, não foi porque você falhou. Foi porque tentamos fazer a coisa certa. A maturidade dela continuava me impressionando. Com 18 anos, falava com a sabedoria de alguém que tinha vivido muito mais. Prometo, mas promete você também uma coisa. O quê? Se conseguirmos acabar com isso, se libertar todas essas meninas, você vai usar essa segunda chance para viver a vida que sempre sonhou. Vai estudar, vai realizar seus planos, vai ser feliz. Ela sorriu pela segunda vez desde que a conheci, um sorriso ainda triste, mas com esperança. Prometo. Quando escureceu, saímos da cabana em direção à estrada mais próxima. Precisávamos chegar a Brasília o quanto antes, mas sem o caminhão, teríamos que pedir carona ou pegar ônibus. O primeiro motorista que parou foi um coletor de lixo voltando para casa depois do trabalho. Homem simples, de uns 40 anos, que não fez perguntas quando disse que precisávamos chegar à rodoviária de Bom Jesus da Lapa. Vocês estão correndo de alguma coisa ruim? Perguntou depois de alguns quilômetros. Estamos. Posso ajudar em mais alguma coisa? A solidariedade simples daquele homem me emocionou. Em meio a tanta maldade, ainda existiam pessoas boas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Só nos levando até a rodoviária já está fazendo muito. Na rodoviária, compramos passagens para Brasília no ônibus que saía de madrugada. Mariana usou documentos que tinha conseguido esconder durante a fuga. Eu paguei com o dinheiro que sempre carregava na carteira para emergências. Durante as 6 horas de viagem, ela dormiu encostada no meu ombro. Um sono mais tranquilo desta vez, como se tomar a decisão de lutar de volta tivesse aliviado parte do peso que carregava. Eu fiquei acordado, planejando cada passo do que faríamos em Brasília. Gilberto era confiável, isso eu sabia, mas convencê-lo a se meter numa situação tão perigosa não seria fácil. E mesmo que topasse, tínhamos que agir rápido antes que o coronel descobrisse nossos planos. Quando o ônibus entrou na rodoviária de Brasília, o sol estava nascendo sobre a capital, uma cidade grande, movimentada, onde talvez pudéssemos nos misturar na multidão enquanto articulávamos nossa contraofensiva. Chegamos, sussurrei para Mariana. Ela abriu os olhos e olhou pela janela as torres de vidro do centro da cidade. Parece um mundo diferente, murmurou. E talvez seja exatamente o que precisamos. Descemos do ônibus perdidos na multidão de passageiros. 2 fugitivos numa cidade de quase 3 milhões de habitantes, carregando uma história que podia derrubar um dos homens mais poderosos do interior da Bahia. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, não estávamos apenas fugindo. Estávamos indo em direção a uma luta que podia mudar tudo. No táxi a caminho da casa do Gilberto, Mariana segurou minha mão. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Por me ensinar que às vezes fugir não basta. Que às vezes a gente precisa se virar e lutar. Olhei para ela, tão jovem mas tão forte, e entendi que nossa história tinha mudado de direção. Não éramos mais predador e presa correndo do caçador. Éramos guerreiros marchando para a batalha. E pela primeira vez em anos, eu sentia que estava vivo de verdade. Que tinha uma causa que valia qualquer sacrifício. A guerra contra o Coronel Machado estava apenas começando, mas agora éramos nós que íamos caçar. A casa do Gilberto ficava numa quadra residencial do Gama, longe do centro de Brasília. Uma casa simples de classe média, com um jardim pequeno na frente, e uma oficina nos fundos onde ele consertava caminhões aposentados como hobby. Quando chegamos de táxi na manhã daquele sábado, ele estava debaixo de um Scania vermelho, mexendo no motor.
Gilberto, gritei do portão. Ele saiu de debaixo do caminhão se limpando as mãos num pano sujo de graxa. 58 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja, mas olhos espertos que não perdiam nada. Quando me viu, abriu um sorriso enorme. Toninho da Bahia. Que diabo você está fazendo aqui, seu desgraçado? Mas o sorriso diminuiu quando viu Mariana ao meu lado. Jornalista experiente como era, percebeu imediatamente que algo estava errado. Gilberto, preciso falar com você. É urgente. Ele nos levou para dentro da casa. A sala era simples mas aconchegante, com estantes cheias de livros e algumas plantas que a esposa dele cuidava. Sentamos no sofá enquanto ele preparava café. Vera saiu para fazer compras, explicou, se referindo à esposa. Então podemos falar à vontade. Que encrenca é essa, Toninho? Contei tudo. Desde o momento que encontrei Mariana na estrada até nossa fuga pelo Rio São Francisco. Gilberto ouvia em silêncio, fazendo anotações num caderno velho. Às vezes fazia uma pergunta, pedia detalhes, mas principalmente apenas absorvia a informação. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para as anotações. Coronel José Machado disse por fim: conheço esse nome. Já ouvi rumores sobre ele, mas nunca consegui evidências suficientes para publicar alguma coisa. Que tipo de rumores? Perguntou Mariana. Tráfico de influência, compra de políticos locais, esquemas de grilagem de terra, mas nunca nada relacionado. Isso que vocês estão relatando. Gilberto se levantou e foi até uma estante, puxando uma pasta grossa. Tem um dossiê sobre fazendeiros corruptos da região. O nome do Machado aparece várias vezes, sempre de forma indireta. Empresas fantasmas, transações suspeitas, testemunhas que sumiram antes de depor. Testemunhas que sumiram? Meu sangue gelou. 3 pessoas nos últimos 5 anos. Todas tinham informações comprometedoras sobre ele. Uma morreu em acidente de carro, outra de overdose, a terceira simplesmente desapareceu. Mariana ficou pálida. Então ele realmente mata quem ameaça ele? Parece que sim. Por isso nunca consegui avançar com a investigação. As pessoas ficam com medo de falar. Gilberto voltou para o sofá, o rosto sério. Vocês sabem no que estão se metendo? Esse homem não é apenas um coronel do interior. Ele tem uma rede de proteção que vai até Brasília. Deputados, senadores, pessoal do alto escalão. Então não tem como derrubá-lo? Perguntei, sentindo o desânimo tomar conta. Não disse que não tem como. Disse que é perigoso, muito perigoso. Mas se conseguirmos evidências sólidas, testemunhos consistentes, e principalmente proteção para as testemunhas. Ele olhou diretamente para Mariana. Você toparia depor publicamente? Contar sua história para as autoridades, para a imprensa, mesmo sabendo do risco? Mariana não hesitou. Sim, se for para salvar as outras meninas. Sim. E você? Perguntou. Para mim, está disposto a ir até o fim, mesmo que isso signifique virar inimigo de um homem que mata para proteger seus segredos? Pensei na Conceição, na vida vazia que eu levava antes de encontrar Mariana, na chance de finalmente fazer algo que importasse. Estou. Gilberto assentiu, fechou o caderno. Então vamos precisar de ajuda. Muita ajuda. Ele pegou o telefone e discou um número. Delegada Castro, é o Gilberto Mendes. Sim, aquele das matérias sobre corrupção. Olha, tem uma situação aqui que pode interessar você. Pode vir até minha casa hoje? É sobre um caso grande, muito grande. Quando desligou, se virou para nós. Helena Castro é delegada da Polícia Federal especializada em crimes contra os direitos humanos. Se alguém pode nos ajudar oficialmente, é ela. Mas vai precisar de muito mais que nosso depoimento. O que mais? Evidências físicas, documentos, gravações. E principalmente, precisamos tirar essas meninas de lá antes de denunciar oficialmente. Como vamos fazer isso? Ainda não sei, mas tenho alguns contatos que podem ajudar. As próximas horas foram as mais tensas da minha vida. Gilberto fez uma série de telefonemas para pessoas que só conhecia pelo primeiro nome, Delegada Castro. Chegou no meio da tarde uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, postura firme de quem não se intimidava fácil. Mariana contou sua história novamente, desta vez em detalhes ainda maiores.
A delegada gravou tudo, fez perguntas técnicas, pediu descrições precisas da fazenda, dos outros envolvidos, da rotina das meninas. É um caso sólido, disse Castro quando Mariana terminou, mas vou precisar de corroboração, outras testemunhas, evidências físicas, alguma forma de comprovar o que está sendo relatado. E proteção para as testemunhas? Perguntei. Posso providenciar, mas apenas depois que tivermos evidências suficientes para uma operação oficial. Antes disso, vocês estarão por conta própria. Depois que a delegada saiu, ficamos os três planejando os próximos passos. Era quase noite, quando Gilberto teve uma ideia. Conheço um cara que pode nos ajudar. Chama João Rato, especialista em vigilância eletrônica, ex-militar, trabalha com segurança privada. Se alguém consegue gravar evidências sem ser detectado, é ele. Onde ele está? Aqui mesmo em Brasília. Vou ligar para ele. Enquanto Gilberto fazia mais telefonemas, Mariana e eu sentamos no quintal. O céu estava escurecendo, e pela primeira vez em dias, tínhamos um momento de relativa tranquilidade. Está com medo? Perguntei. Muito, mas também esperançosa. Pela primeira vez desde que tudo começou, sinto que talvez consigamos mesmo parar ele. E depois, quando tudo isso acabar, o que você vai fazer? Ela olhou para as estrelas que começavam a aparecer. Quero estudar direito, virar advogada especializada em direitos das mulheres, para poder ajudar outras meninas que passem pelo que passei. É um sonho bonito. E você? Vai voltar para a estrada? Pensei na pergunta. A estrada tinha sido meu refúgio por anos, mas agora, não sei, talvez fique por aqui mesmo, ajudar o Gilberto com as investigações. Parece que encontrei uma vocação nova. Ela sorriu. Conceição ficaria orgulhosa de você. Gilberto voltou com novidades. João Rato topa ajudar. Vai chegar aqui amanhã de manhã com equipamentos, mas quer saber todos os detalhes antes de se comprometer. E o plano? Ainda estou formulando, mas a ideia básica é esta: conseguimos evidências gravadas do coronel confessando os crimes. Simultaneamente, organizamos uma operação para tirar as meninas de lá. Aí entregamos tudo para a Polícia Federal e para a imprensa nacional ao mesmo tempo. Parece simples demais, observei, porque é só o esqueleto. Os detalhes vão ser complicados e perigosos. Naquela noite, dormimos na casa do Gilberto. Mariana no quarto de hóspedes, eu no sofá da sala. Mas nenhum de nós dormiu muito. A adrenalina da decisão tomada, a expectativa do que viria, o medo de falhar, tudo isso fervilhava na mente. De madrugada, fui para o quintal tomar ar. Encontrei Mariana já lá, sentada na varanda, olhando as estrelas. Não consegue dormir também? Não. Fico pensando nas meninas. Se elas sabem que estou livre, se estão sofrendo mais por causa da minha fuga, elas vão ficar livres também. Vamos conseguir. Como tem tanta certeza? Porque pela primeira vez na vida, estou lutando por algo maior que mim mesmo. E quando a gente luta por amor, por justiça, por proteger quem não pode se proteger, a gente encontra forças que nem sabia que tinha. Ela segurou minha mão. Obrigada por não ter desistido de mim, por ter me ensinado que vale a pena lutar. Obrigado você por ter me devolvido a vontade de viver. Ficamos ali até o sol nascer, planejando mentalmente cada passo da operação que mudaria nossas vidas. 2 guerreiros improváveis, um caminhoneiro viúvo e uma menina que escapou do inferno, preparando-se para a batalha mais importante de suas vidas. Quando João Rato chegou na manhã seguinte com uma mala cheia de equipamentos eletrônicos, entendi que não havia mais volta. Estávamos comprometidos com uma guerra que só terminaria com a vitória completa, ou nossa destruição. Mas olhando para Mariana, vendo a determinação em seus olhos, sabia que havíamos feito a escolha certa. Algumas batalhas são tão importantes que vale a pena arriscar tudo para vencê-las. E esta era uma delas. A partir daquele momento, não éramos mais fugitivos. Éramos soldados marchando para a guerra. E desta vez, íamos lutar para vencer. João Rato chegou pontualmente às 8 da manhã. Um homem baixo, magro, de uns 50 anos, com olhos que pareciam fotografar tudo ao redor. Ex-sargento do Exército, agora especialista em vigilância eletrônica. Trazia uma mala preta discreta, mas que escondia equipamentos que valiam mais que meu caminhão. Então vocês querem pegar um coronel fazendeiro, disse, depois de ouvir nossa história.
Não é a primeira vez que me pedem para gravar gente poderosa, mas é a primeira vez que faço de graça. Por que está topando? Perguntou Mariana. Tenho 2 filhas, uma de 15, outra de 17. Se algum desgraçado fizesse com elas o que esse coronel fez com você, não terminou a frase, mas não precisava. O plano que desenvolvemos nas próximas horas era arriscado, mas sólido. Mariana voltaria voluntariamente para a fazenda, aparentemente capturada por mim, carregando equipamentos de gravação microscópicos. Enquanto isso, João Rato e Gilberto se posicionariam nos arredores com equipamentos de longo alcance para gravar tudo e coordenar o resgate das outras meninas. É loucura, disse Mariana quando expliquei sua parte. Se ele suspeitar de alguma coisa, por isso precisa ser convincente. Você volta derrotada, chorando, implorando perdão. Ele vai querer humilhar você, vai querer contar como é poderoso, como ninguém escapa dele. É aí que conseguimos a confissão. A delegada Castro chegou no meio da tarde com novidades preocupantes. Consegui informações sobre o coronel, através de contatos na Polícia Civil da Bahia. A situação é pior do que imaginávamos. Ele tem pelo menos 8 meninas na fazenda neste momento, idades entre 14 e 19 anos. Meu estômago se revirou. 8 meninas vivendo o inferno. Que Mariana havia escapado. Mais alguma coisa? Descobri que ele está planejando um leilão para o próximo fim de semana. Vai vender algumas das meninas para outros fazendeiros da região. Uma espécie de rede de tráfico humano disfarçada de negócios rurais. Mariana ficou branca como papel. Então não temos tempo a perder. Exato. A operação tem que ser amanhã à noite. Depois disso, algumas dessas meninas podem desaparecer para sempre. Passamos a noite afinando cada detalhe. João Rato ensinou Mariana a usar os microequipamentos, um chip de gravação do tamanho de uma moeda pequena, escondido numa fivela especial do cinto, um transmissor minúsculo grudado atrás da orelha, disfarçado como um piercing falso. O importante é fazer ele falar. Instruiu João. Homens como esse têm ego inflado, gostam de se gabar, de mostrar poder. Use isso contra ele. Na manhã seguinte, começamos a viagem de volta para a Bahia. 3 carros, Gilberto e João Rato num, a delegada Castro com reforços. Noutro, Mariana e eu no terceiro. O plano era chegar na região no fim da tarde, quando o movimento fosse menor. Durante a viagem, Mariana estava tensa mas determinada. Revisamos o plano dezenas de vezes, cada palavra que ela diria, cada reação que deveria ter. Lembra, disse quando estávamos chegando perto de Serrinha. Você está derrotada, com medo, mas no fundo está gravando tudo. Cada palavra dele pode ser a chave para libertar as outras meninas. E se ele me matar antes de eu conseguir gravar alguma coisa? Não vai matar. Primeiro ele vai querer se vingar, humilhar você. É nesse momento que conseguimos o que precisamos. A fazenda ficava a 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que cortava campos de pasto até onde a vista alcançava. Quando chegamos aos portões, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. 2 seguranças armados nos abordaram. Reconheceram Mariana imediatamente. O coronel está esperando vocês, disse um deles, com um sorriso cruel. Fomos levados até a Casa Grande, uma construção imponente no estilo colonial, cercada por jardins bem cuidados que contrastavam com o horror que acontecia lá dentro. O coronel José Machado nos esperava na varanda, sentado numa cadeira de couro, vestindo camisa social branca e calça jeans. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, bigode bem aparado. Parecia um fazendeiro respeitável, não um monstro que realmente era. Então a pequena Mariana resolveu voltar para casa, disse, a voz carregada de sarcasmo, e trouxe o heroizinho que tentou salvá-la. Mariana tremia ao meu lado, mas era uma atuação perfeita. Parecia realmente derrotada, assustada. Por favor, coronel disse com a voz embargada, não machuca ele. A culpa foi toda minha. Eu que pedi para fugir. O coronel riu, um som gelado que me arrepiou. Culpa sua? Claro que foi culpa sua, menina. Você é minha propriedade. Paguei caro por você, tem os documentos que provam. E propriedade não decide para onde vai. As palavras dele estavam sendo gravadas. Cada confissão, cada demonstração de poder. Mas o Senhor é bom, continuou Mariana, seguindo o roteiro que havíamos ensaiado. Sempre foi bom comigo.
Por favor, me dá mais uma chance. Boa! O coronel se levantou, caminhou até ela. Eu sou mais que bom, menina. Eu sou Deus aqui. Decido quem vive, quem morre, quem fica, quem vai embora. Tenho 8 meninas como você aqui, todas sabem disso. Confissão gravada. Número de vítimas confirmado. E sabe por que nenhuma delas tenta fugir? Continuou, se gabando. Porque sabem que sempre encontro, sempre trago de volta. E quem tenta fugir paga caro. Como a menina que sumiu no ano passado? Perguntou Mariana, improvisando brilhantemente. O rosto do coronel escureceu. Aquela aí não sumiu, morreu. Como exemplo para as outras. Mandei matar ela e jogar no rio. Assim como vou fazer com vocês dois se me desobedecerem de novo. Pronto, estava gravado. Confissão de assassinato, ameaças de morte, admissão do esquema completo. Foi quando tudo deu errado. Um dos seguranças se aproximou e sussurrou algo no ouvido do coronel. Seu rosto mudou imediatamente. Interessante, disse, olhando para Mariana com olhos de cobra. Meus homens estão dizendo que tem movimento suspeito. Na estrada, carros estranhos, gente com equipamentos. Será que a pequena Mariana veio aqui com ajuda? Meu sangue gelou. Tinham descoberto o plano. O coronel fez um sinal, e 3 homens armados surgiram das sombras, nos cercando. Revista, eles ordenou. Foi quando descobriram os equipamentos de Mariana. O chip, o transmissor, tudo. Então queriam me gravar, não é? A voz dele estava perigosamente calma. Queriam evidências para me denunciar. Mariana estava apavorada. Agora, sem precisar fingir. Coronel, eu posso explicar. Pode explicar como vão morrer, cortou ele. Os dois, hoje mesmo. E depois vou dar uma festa com as outras meninas, para elas aprenderem o que acontece com quem me desafia. Foi quando ouvimos o barulho dos helicópteros. 3 aeronaves da Polícia Federal surgiram no horizonte, voando baixo e rápido. A delegada Castro tinha antecipado a operação quando perdeu contato conosco. O coronel olhou para o céu com uma expressão de ódio puro. Malditos sejam, gritou, matem eles, matem os 2 agora. Mas os seguranças hesitaram. Helicópteros da Planeamento Familiar. Chegando, sirenes ao longe, movimento de carros na estrada. A situação tinha saído do controle dele. Foi quando Mariana fez algo que nunca vou esquecer. Se jogou em cima do coronel, gritando: onde estão as meninas? Onde você escondeu elas? Lutaram por alguns segundos antes dos seguranças conseguirem separá-los. Mas foi tempo suficiente para ela arrancar uma chave do bolso dele. Estão no porão, gritou para mim, debaixo da casa. Os helicópteros pousaram no pátio, soldados da Polícia Federal saltaram com armas em punho. Em minutos, a fazenda estava cercada. A delegada Castro foi direto ao ponto. José Machado, você está preso por tráfico de pessoas, sequestro, estupro e assassinato. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. Enquanto prendiam o coronel e seus capangas, corri para o porão com a chave que Mariana tinha conseguido. O que encontrei lá embaixo me marcou para sempre. 8 meninas em quartos separados, algumas dopadas, outras chorando, todas aterrorizadas. A mais nova não devia ter mais que 15 anos. Está tudo bem, disse, tentando acalmá-las. Vocês estão livres. Nunca mais ninguém vai machucar vocês. A operação durou a noite toda. Além das 8 meninas, encontraram documentos que comprovavam uma rede de tráfico envolvendo outros fazendeiros, políticos locais, até mesmo juízes. Era um esquema maior do que imaginávamos. 3 meses depois, eu estava no tribunal de Salvador assistindo à leitura da sentença. Coronel José Machado, 50 anos de prisão, sem direito à progressão de regime. 8 outros envolvidos também condenados. Mariana depôs por 3 dias, contando tudo com coragem impressionante. Sua gravação foi fundamental para a condenação. As outras meninas também falaram, cada uma contribuindo com um pedaço do quebra-cabeças que destruiu o esquema definitivamente. Hoje, 2 anos depois, Mariana está no 2º ano de Direito na UNB, com bolsa integral. Mora num apartamento pequeno mas aconchegante perto da universidade. Já conseguiu ajudar outras vítimas de tráfico através de um projeto de extensão que criou. Eu deixei a estrada para virar investigador particular, trabalhando com o Gilberto em casos de corrupção no interior. Descobri que tenho vocação para isso, para usar minha experiência de vida para ajudar quem precisa.
Na semana passada, Mariana me ligou emocionada. Toninho, adivinha? A Jéssica, uma das meninas que salvamos, passou no vestibular para pedagogia. Vai ser professora, igual sempre sonhou. Histórias como essa me lembram porque valeu a pena arriscar tudo. Às vezes, numa estrada escura, no meio do nada, o destino coloca no nosso caminho exatamente a pessoa que precisamos encontrar. Não para completar nossa vida, mas para nos ensinar que ainda temos vida para viver. Mariana me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que sempre vale a pena lutar pelo que é certo, e que às vezes quem precisa ser salvo, acaba salvando quem tenta salvá-la. Se eu tivesse demorado 5 segundos a mais naquela estrada, talvez ela não estivesse viva hoje. Mas se ela não tivesse aparecido na minha vida, talvez eu não estivesse realmente vivo também. Algumas histórias começam com um encontro casual e terminam mudando o mundo. A nossa começou com uma menina correndo desesperada numa estrada solitária e terminou libertando 8 vidas e destruindo uma rede de monstros. Não subestime o poder de um gesto de bondade. Não desista de lutar pelo que é certo. E nunca, nunca passe direto quando alguém precisar de ajuda. Porque às vezes, quando a gente para salvar alguém, acaba descobrindo que quem realmente precisava ser salvo era a gente mesmo. Doutora Mariana dos Santos, advogada especialista em direitos humanos, será homenageada hoje pela Ordem dos Advogados do Brasil por seu trabalho na libertação de mais de 50 vítimas de tráfico humano. Desliguei o rádio do meu carro e sorri. Estava a caminho do casamento dela, que seria numa igreja pequena em Brasília. O noivo era um promotor de justiça que conheceu durante um dos casos que trabalharam juntos. No banco do passageiro, levava um presente especial, uma foto nossa do dia que as 8 meninas foram libertadas, com uma dedicatória que escrevi, para minha filha do coração, que me ensinou que o amor mais puro é aquele que liberta, não o que prende. Porque foi isso que aprendi nessa história toda, que o verdadeiro amor não possui, não controla, não compra. O verdadeiro amor protege, liberta e deixa voar. E que às vezes, no meio da estrada mais escura, a gente encontra exatamente a luz que precisava para iluminar o resto da jornada.